Amados irmãos, depois de nós cantarmos, louvarmos ao Senhor, temos a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo número 25, o título está aí projetado: Abigail andou com Deus. Seguindo a nossa série de mensagens, irmãos, no domingo próximo passado, falamos sobre a vida de Samuel e o que significou para Samuel andar com Deus. E hoje, neste dia especial, nós temos também a oportunidade de falar de Abigail, esta mulher que com o seu exemplo tem movido o coração de milhares, de milhões de mulheres ao longo da história e nos ensinado a respeito da submissão que a mulher deve exercer ao Senhor e à sua família e ao seu esposo, como ato de adoração e culto a Deus. Leiamos o capítulo 25, agora a partir do versículo 18, a partir do verso de número 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada lhe serviu ter guardado tudo quanto este possuía no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino entre todos os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma foste pelo Senhor, impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vires a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Até aqui. Amados irmãos, a vida de Abigail e a sua história
certamente representa o drama vivido por muitas mulheres cristãs casadas com homens descrentes e que devem ser submissas a esses homens, mas que passam por esse dilema: como ser submisso a um homem que não ama ao Senhor, que não serve ao Senhor, com atitudes tão desaprovadas. E aqui, a Bíblia, quando fala a respeito de que as mulheres devem submissão ao seu marido, não diz se é um marido crente ou um marido descrente, o que demonstra claramente que independe da fé do seu marido, ela precisa adornar o seu casamento com a submissão. Isso quer dizer que este mandamento, ele deve recair sobre todas as mulheres. Quando Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 21, que as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, ele está dizendo que as mulheres devem respeito. E com essa palavra nós explicamos muito bem o que significa essa submissão. Não é subserviência, ser um trapo, ser um lixo, ou ser um escravo ou uma doméstica em casa, mas uma atitude de respeito é aquela mesma atitude que todos nós temos com o guarda do trânsito. Apesar de que a nossa cidade quase não somos parados por uma autoridade, mas se de repente andando numa cidade grande, o guarda levanta a mão, indicando que você deve parar, o que você faz? Passa por cima? Jamais. Você respeita aquela autoridade. Ele está ali com autoridade no trânsito, você deve respeito, você tem que parar e ouvir com cordialidade aquilo que ele vai te falar. Passa o documento. Por favor, senhor ou senhora. E este exemplo, irmãos, mostra claramente que ser submissa é ser uma mulher que respeita o seu marido. E quando há respeito em casa ou em qualquer relação, a relação caminha bem. A amizade progride. O amor cresce quando há respeito no lar, quando há respeito em casa. E quando nós olhamos para a vida desta mulher, Abigail, nós vamos ver que ela viveu esse drama de ter um marido não crente, de ter um marido turrão, mas ao mesmo tempo ela honrou o seu casamento, respeitando aquele homem, fazendo o que estava ao seu alcance para atender às necessidades do casamento e consequentemente dele próprio. Vejamos como que a história de Abigail nos mostra o quanto ela andou com Deus. E andar com Deus nesse sentido, primeiro ponto, o princípio que nós aprendemos aqui, é que Abigail andou com Deus porque foi uma mulher pacificadora. Esta mulher é uma mulher pacificadora. Você vai observar claramente que quando aquele empregado chega para ela e no verso 17 diz: olha, vê, minha senhora, considera o que você vai fazer agora, porque Nabal não dá nem para conversar com ele. Ele usa a expressão aqui, verso 17, ele é filho de Belial, é um homem vil. Talvez nos nossos dias dizer um homem turrão, fechado, um cabra sem diálogo, uma pessoa que você não consegue conversar com ele sem que ele raia com as pessoas. De tal maneira que aquele servo, ao falar com aquela mulher, ele sabia que ela era capaz de pacificar aquela situação. Um homem que acreditou naquela mulher. Veja bem, o mal já estava lançado para aquela fazenda, para aquelas pessoas que ali estavam, porque ele sabia que Davi, conhecendo Davi, não deixaria a atitude deles impunes. E qual foi a atitude? Nós lemos no início do culto como que Davi cuidou de todos os funcionários de Nabal. E no dia que Davi precisou, no único dia que Davi precisou, Nabal simplesmente
porta de Davi, dizendo quem é ele. Ele é um fugitivo do rei Saul. Não conhece esse Davi, não. Bateu a porta na cara dos moços de Davi, simplesmente ignorou o rei Davi. E Davi então resolveu, naquele mesmo dia, matar todos daquela fazenda do sexo masculino, porque aquele homem havia pagado o bem que Davi havia feito com o mal. De tal maneira, meus queridos, que quando aquela mulher ouve falar do que havia acontecido, ela mais do que depressa, e aí eu diria que ela organizou uma grande indústria da comida em poucas horas. 5 animais para preparar, 5 animais, centenas de pães, deixar tudo preparado e sair ainda naquela noite, ainda na madrugada, o mais rápido possível, a encontrar-se com eles no caminho. E assim ela foi, e assim ela fez. E ao chegar, a primeira atitude dela, ao descer do seu animal, foi lançar-se aos pés de Davi e dizer: Senhor, Davi, perdoa a iniquidade da tua serva. Eu não estava lá quando os teus homens foram enviados. Não ouça Nabal, ele é duro, ele é difícil no trato, mas eu peço ao Senhor, o Senhor vai ser rei de Israel. Imagine se depois de rei de Israel, o Senhor olhar para trás e lembrar-se de que matou dezenas de pessoas inocentes por causa de um homem como Nabal. O Senhor poderá ter crise de consciência. E ao falar desta forma com Davi, Davi diz: bendito seja o Senhor que te enviou ao meu encontro. Com aquelas palavras, com aquele jeito, aquela mulher penetrou no coração de Davi, mostrando o erro dele, que ele estava sendo levado pelo calor das circunstâncias e ele não estava compreendendo as consequências do seu ato. Pessoas inocentes poderiam morrer. E Abigail ali, aos pés daquele homem, começa a clamar e a dizer essas palavras: meu irmão, meu marido não merece isso. Ele é homem vil, é homem mau. Se o Senhor tivesse falado comigo, certamente eu teria atendido ao pedido. Amados irmãos, quando nós vemos na atitude desta mulher a capacidade de resolver um problema que para todos ali era praticamente impossível, Davi havia decidido, mas ela consegue com as suas palavras chegar ao coração do problema. Aqui nós vemos a qualidade desta mulher. Ela é pacificadora. Pacificadora. Como que nós vemos hoje famílias que estão ruindo porque não conseguem encontrar a paz. Fala-se em paz, busca-se a paz, mas não consegue-se chegar na paz, porque às vezes falta ali sabedoria para pacificar aquele ambiente, aquela situação. E muitos, por causa do ímpeto nervoso, do ímpeto iracundo, acabam colocando em risco todo um relacionamento, toda uma vida. E como nós somos impactados hoje pela cultura, uma cultura na qual não se permite o perdão, tá bom? Esta cultura que muitos estão admirando aí fora, que cria um empoderamento feminino, e nós vemos isso avançando para o meio evangélico, que já se tem aí até as empoderadas de Cristo. Já fez uma crítica a esse tipo de palavra, empoderamento. O que está por trás deste empoderamento, meus queridos, é uma tentativa de anular o papel bíblico que a mulher precisa ter no seu casamento. É uma tentativa de dizer para a mulher: olha, você não pode ser esta que estão dizendo para você, que disseram para você
precisa ser diferente, você precisa empoderar-se, você precisa ser poderosa. Falta dizer, você precisa mandar no seu marido. Os papéis precisam se inverter. Ele agora vai ser mandado por você, e você é a autoridade final na sua casa. Melhor, nem tenha marido. Para que marido? Vamos alugar filhos. É a melhor solução. Olha, melhor ainda, para que filhos? Quem precisa de filhos vai perder a beleza, vai deixar de ficar bonito, bonita. Viva sem filhos, ora. Para que família? Seja independente, saia da sua casa, saia do seu lar. Você tem o seu curso superior, você tem a sua profissão, você é poderosa. E muitas mulheres estão sendo levadas a esse raciocínio. Começa lá do empoderamento feminino e vai até o isolamento feminino. Só elas, só elas, só elas. Abigail é essa mulher que mostra que não é assim. Ela tinha naquele momento, naquela situação, a oportunidade de ver o seu marido morto. Ela tinha naquela oportunidade a condição de acabar com aquele casamento. Vocês acham que ela tinha um casamento feliz, estável, bom? Um homem chamado homem de Belial? Duvido. Aquele homem a tratava como uma cachorra. Aquele homem a tratava mal. Aquele homem era vil, turrão, bruto. Mas ela não precisava se rebaixar ao que ele era. Ela tinha um valor próprio. Ela amava a Deus. Ela temia ao Senhor. Ela não vivia de acordo com as agressões que ela recebia. Ela vivia de acordo com a fé que Deus já havia colocado no coração dela. Ela era muito superior a ele. Ela era uma mulher que amava a Deus. E mesmo sendo pisoteada, mesmo sendo humilhada na frente dos seus servos ali, das suas moças que a serviam, pois eles eram uma família abastada financeiramente, mesmo assim, ela tinha seu valor. Ela entendia quem ela era naquela família, e por causa disso, ela não se aproveitou daquela situação para ver a morte do seu marido, mas ela honrou o seu casamento até o final. Olha, nós vemos nesta mulher esta capacidade de ver que aquilo que se aproximava, a vinda de Davi com os seus homens, era algo mau, ia trazer prejuízo para ela, para todos os seus, para os seus colegas, para as suas funcionárias, e para também o próprio Davi, pois depois que fosse rei, teria a mancha na mente, na história, de ter matado uma família e muitos inocentes. Ela percebeu que o mal se aproximava, e mais do que depressa agiu com palavras sábias, sabedoria, aquela sabedoria de Provérbios, onde mostra que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola com as próprias mãos o derruba. Eu sei que alguns não gostam desse texto, pois traz uma carga de um peso muito grande, mas a sabedoria aqui, irmãos, é temer ao Senhor. Veja bem aonde está a sabedoria que a mulher precisa para construir a sua família. Ela precisa temer a Deus, e Abigail era essa mulher que temia a Deus. Ela não se deixava levar pela forma como ela era tratada pelo seu marido, mas ela se deixava conduzir pela forma como Deus a tratava, como Deus a amava, como Deus falava ao coração dela, para que ela fosse o que ela era, independente da maldade que ela recebia dentro do seu próprio lar. Uma mulher sábia que estava edificando o seu lar e a sua casa. E uma segunda característica que nós vemos aqui, desta mulher que andou com Deus, ela andou com Deus porque ela era humilde. Humildade. Depois que Davi
diz para ela: olha, bendito és tu, que me enviou até mim. Davi resolve retornar, ele volta, ele se despede dela, e quando ela volta para casa, verso 36, acompanha na sua Bíblia, veja a sequência dos fatos. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. Veja bem o quadro. Ela chega e o cara está mais uma vez bêbado, turrão. Talvez bateu uma pontinha de arrependimento, né? Por que eu deixei de... Por que eu impedi Davi, né? Não, meus irmãos, eu acho que não bateu nenhuma pontinha de arrependimento. Essa mulher era cheia de Deus. Essa mulher entendia os propósitos de Deus. E ela, naquele momento, sabia que qualquer palavra lançada para ele seria tido ou ignorada, ou causaria um problema ainda maior. Mas pela manhã, verso 37, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E o texto então vai dizer que se amorteceu nele o coração e ficou como pedra. Alguma coisa aconteceu. Parece que ele ficou, ou teve um infarto, um ataque, um transe. Parece que algo caiu nele e ele percebeu que naquelas horas ele já deveria estar morto, pois ele estava totalmente indefeso. Não tinha como ele vencer o exército de Davi, e aquilo pasma no seu coração. Mas, passados os 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Amados irmãos, a justiça não foi feita pela mão daquela mulher, a justiça foi feita pela própria mão de Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. E aquele homem vil, aquele homem mau, recebeu aquilo que ele cavou com as suas próprias mãos, na bebida, no ódio, no rancor, na dureza de alma, na dureza de coração. Aquilo foi adoecendo ele de dentro para fora, até o fim da sua vida. Aquilo foi mal para o seu próprio coração, porque ali estava um coração rancoroso, um coração que não conseguia perdoar, um coração que não conseguia amar, um coração que dizia: eu jamais. E aquele coração era um coração doente, e a consequência veio: ele morreu. Ouvindo então Davi que Nabal morrera, não diz quanto tempo depois, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Olha só que mudança na história. Olha o que acontece aqui. Davi manda chamá-la, e disse aos seus servos: olha, ide e dizei a ela: Davi nos mandou a ti, dizendo para levar-te por mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu Senhor. Talvez à primeira vista nós pensemos que era uma mulher que não tinha nenhum valor. Como assim? Eu, serva dele, ele me chama para ser sua esposa, e eu vou lavar os pés dos escravos dele? Aqui é uma expressão, irmãos, expressão daquela mulher, expressão de humildade, dizendo: eu estou pronta para fazer o melhor para ele. Eu estou pronta a dedicar-me ao máximo por esse relacionamento. Como se dissesse: o outro trouxe desgosto, trouxe tristeza, mas agora viúva, Deus lhe dá a oportunidade de recomeçar. E recomeçar
da melhor maneira possível e recomeçar bem, para que eu seja feliz e para que eu o faça feliz também. A disposição do coração daquela mulher foi um coração humilde, para oferecer a Davi, aquele relacionamento, o melhor que ela tinha. E isso nós podemos ver também nos seus próprios filhos, porque Abigail casou-se com Davi e deu 2 filhos para ele, e nenhum deles foram daqueles que se rebelaram com o pai. Não foi Aminon, que fez um estrago terrível, não foi Absalão, não foi Adonias, não foi nenhum desses. 2 Samuel, capítulo 3, versos 3 e 4, vai nos falar o nome deles. Estes jovens, esses filhos, aprenderam com a mãe a humildade de servir. Criaram filhos que deram alegria ao pai, no sentido de que não deu problema, como Absalão, Aminon, Adonias, ou outros tantos. Foram realmente filhos amorosos para com seus pais. Certamente eles mantiveram a mesma humildade que a sua mãe demonstrou durante toda a sua vida. E foi com Davi, os primeiros filhos que ela teve. Aparentemente, o casamento com Nabal não teve filhos, não foi possivelmente um relacionamento muito longo, a tal ponto de que os primeiros filhos de Abigail foram justamente com Davi. E aí nós caminhamos para o final com o último ponto, irmãos, para entendermos que toda esta história e a forma como Abigail tratou a Nabal demonstra o respeito que ela tinha para com o seu marido, mesmo sendo ele um homem vil e terrível. Vemos na atitude dela uma atitude de submissão, de uma mulher que verdadeiramente andou com Deus. E nós vemos na história de muitas irmãs aqui da nossa igreja, que têm lutado com seus maridos que não são crentes, muitos nos vícios, mas estão ali do lado dele, para honrar aquele relacionamento, para honrar aquela vida, demonstrando respeito para com o seu casamento, respeito para com aquele homem, ao fazer isso, adorando a Deus, porque o valor dela está na forma como ela ama o Senhor Jesus, não na forma como ela é tratada, porque às vezes na forma como ela é tratada não significa nada, ela não ganha nada do relacionamento. São homens às vezes turrões, ou homens bananas. Infelizmente, são homens ou duros na sua cerviz, ou homens simplesmente que abandonaram o lar. Homens fracos, homens que não têm capacidade de gerir a própria família, de tomar as próprias decisões, de estar à frente do lar, conduzindo a sua família na presença do Senhor, como é ordenado pela palavra, que os homens devem amar as suas esposas como a própria vida, e se possível for, dar a vida por ela. Não é difícil para uma mulher respeitar o marido que assim procede, tá bom? Mas o marido que não procede dessa forma, cuidado, o juízo de Deus chega, porque Deus está ouvindo as orações dela, não para matá-lo, tá? Mas para honrá-lo, para abençoar aquela vida, aquela família. Não pense mal. Deus está ouvindo as orações daquela mulher que clama pelo seu marido, dizendo: Deus, converte o coração do meu esposo. Deus, trata com o meu esposo. E aqui uma pequena palavra às donzelas solteiras: cuidado com o marmanjão que você vai encontrar por aí. Tem uns de 25 anos jogando videogame, chamando: mamãe, pipoca está pronta? Se ele falar isso na casa da família, sai fora, enquanto é tempo. Sai fora, porque vai te tratar você como mãe dele. Vai pedir para você trazer lá o chinelo, colocar no meu pezinho aqui. Ou então,
Você vai trabalhar e ele vai ficar jogando videogame até os 40, 42 anos mais ou menos. E aí você vai vir com o pastor, me ajuda, irmão. Deus tem misericórdia de ti, né? Exatamente por causa disso. Então, donzelas, que vocês ainda não encontraram este, tá me ouvindo? Mas se de repente você encontra aí um cara que pisa na mãe, que fala que quer ser um machão, que já está, como se diz, falando que não deve para os próprios pais, sai fora, que vai te tratar da mesma maneira, vai ser turrão, vai falar algo com você, vai brigar com você, vai levantar a chinela para você, quando não um pedaço de vara. Então cuidado. E aí uma palavra às mães. Tem muitas mães hoje criando filho assim, tá? Tadinho do meu filho, está precisando de comida, está precisando disso, está precisando daquilo. Meu menino tem 18 anos, 20 anos. Não, mas tadinho dele, né, pastor? E aí vai criando o seu filho ali cercado de cuidado, não tornando um homem de fato para cuidar da família. Muitas mães cuidam dos seus filhos para fazer deles, sei lá, um empresário de sucesso, mas não cuida dos seus filhos para fazê-lo um homem que ama a sua esposa, que zela pelo seu lar. E muitas filhas dizem: filha minha não vai depender de homem algum, filha minha vai ser estudada, filha minha vai ser isso, vai ser aquilo outro, vai ser nada. Do jeito que você está falando, as coisas vão ser o contrário, justamente para te ensinar, mãe, que você precisa ensinar correto para as suas filhas. Minha filha, ame o seu marido. Sabe escolher primeiro, né? Escolha bem, mas ame o seu marido. Respeite. Se você respeitar, Deus vai te abençoar. Se você respeitar, Deus vai te amar mais. Deus vai zelar mais de você, vai cuidar mais de você. Você vai ter Deus ao teu lado para te sustentar nessa caminhada. Então, meus queridos, nós estamos vivendo épocas extremamente difíceis, porque estamos recebendo essa cultura que está vindo de fora, é uma cultura muito rápida, ela é crescente por causa das novas tecnologias. Alguma coisa que é lançada na Inglaterra chega em 2 dias no Brasil. Tendências que fazem com que a família vá para o buraco. Mas nós precisamos voltar aos princípios bíblicos. Homens, amem as suas esposas como a própria vida. Mulheres, amem os seus maridos, respeitando-os, sendo submissas a eles, para que você esteja debaixo de uma autoridade. E o que é tão lindo, irmãos, para concluir, na história de Abigail, praticamente todas as suas características são as características que nós vemos no Salvador Jesus. Jesus era submisso. Jesus era submisso a Deus. Ele diz: eu vim porque Ele me enviou. Ele foi submisso a Deus. Ele recebeu o mandato de Deus e se submeteu àquilo que Deus havia determinado para ele. Ele o fez com amor. Então o próprio Senhor Jesus, por amor a nós, foi submisso a Deus. Segundo, o próprio Senhor Jesus é um exemplo de humildade, daquele que era esbofeteado, cuspido, maltratado, falavam mal dele, xingavam, diziam coisas horríveis a respeito do nosso Senhor Jesus. E ele dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo, eles estão cegos, eles precisam verdadeiramente entender o caminho do Senhor. E vemos em Jesus um pacificador, porque Ele veio nos trazer a paz entre o ser humano e Deus, e para isso deu a sua própria vida, para que houvesse essa paz entre seres humanos e Deus, para que Deus pudesse nos fazer filhos, para que Deus pudesse nos resgatar do império das trevas. Ele veio ser esse pacificador, e nisso nós também devemos nos espelhar no próprio Senhor Jesus. Se o exemplo de uma mulher é histórico, olhe para Jesus.
ela andou com Deus. E a vida dela foi registrada aqui, a história dela foi registrada aqui. Naquele tempo, eu não posso esconder, Davi era meio afoito, né? Verso 43 vai dizer que também tomou Davi a Ainoã de Jezreel. Ele casou com Ainoã. Só que não conta a história de Ainoã, mas conta a história do filho dela. Foi terrível, foi mal na presença do pai. Mas Abigail, a história dela está aqui, para que nós possamos lembrar que se você amar a Deus, você amará também a sua família. Se você lutar pela sua família, Deus irá te amar, irá cuidar do seu lar, da sua casa e transformará a sua história em nome de Jesus. Talvez, antes de Deus mudar o seu marido, Ele queira mudar você. Pense nisso. Vamos colocar em pé, para que nós possamos orar, agradecer ao Senhor. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te louvamos, a Deus, por esta mulher que andou com o Senhor, a Deus. E porque ela andou, a Deus, o Senhor abençoou a sua vida, Pai. Mais do que aquilo, de tudo aquilo que ela imaginava, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor viu cada uma das suas orações. E obrigado, Deus, porque há aqui, presente, neste lugar, dezenas de mulheres, cada uma delas com as suas necessidades, ó Deus. E a palavra, Deus, que nós deixamos a cada uma delas, é que elas possam confiar em Ti, ó Deus. Que o Senhor há de abençoar o lar delas, ó Deus, transformando a realidade na qual elas estão vivendo, ó Deus, para que seja um lar de paz, que elas possam construir essa paz com as próprias mãos, ó Deus, que elas possam construir essa paz com sabedoria, Pai, que elas possam construir essa paz com joelhos dobrados, que elas possam construir essa paz com fé e esperança em um Deus poderoso, que vive e reina pelos séculos dos séculos, e nos deu o próprio Senhor Jesus Cristo, como exemplo de humildade, pacificação e submissão ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e rogamos a Ti que continue abençoando a vida da nossa igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem se sentarem.